Eu acho que antes de a gente entrar no jogo em si, nos 90 minutos, acho que a gente tem que falar, né? Enfim, acontece tem acontecido todo jogo. Eu até falei lá no começo do programa. No Arruda acontece muito. Temos dois assuntos para tratar, na verdade. No Arruda acontece, na Ilha acontece muito também. Nos aflitos acontece, mas eu acho que com intensidade menor. Talvez a maior intensidade seja no Arruda, na Ilha acontece também, que é a forma como o clube maltrata seus torcedores, né? Hoje, mais uma vez, a gente viu um abraço fenomenal da torcida do Santa Cruz, 30 mil pessoas no Arruda, mas, novamente, aquela entrada tumultuada, filas enormes, gente entrando com bola rolando, torcedor passando mal dentro de campo, tendo que ser dentro da arquibancada, tendo que ser atendido em campo. Chovendo molhado, mas a gente tem que falar, né, Felipe? A forma ruim como nós, torcedores pernambucanos, somos tratados na nossa casa, né? Na nossa casa, seja no Arruda, nos Aflitos ou na Ilha. Lucas, meu, muito boa noite, né? Para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo na live, um abraço. Veja, é chovendo molhado e é cansativo, sabe? Mas a gente tem que falar, né? Em primeiro lugar, o primeiro registro é do público, assim, eu acho que excepcional. Uma semana atrás, quando o Santa Cruz me perde aquele jogo, né, de virada, com um gol no último lance da partida, eu fiz uma previsão de público aqui e eu apostei em mais ou menos 18 mil pessoas, né? Então o Santa Cruz me coloca um jogo comum, assim, de fase de grupo, que não era decisivo, que não era ganhar para classificar, que não é nada de anormal. É o segundo jogo em casa. E o Arruda recebe 30 mil torcedores numa partida de Série B, no ano em que o Santa Cruz perdeu tudo que disputou e perdeu assim, sem competir, perdeu fácil, né, atropelado, né, sem nenhuma chance. A temporada muito ruim, de pouquíssimos pontos, de pouquíssimas vitórias, né? E o Santa Cruz coloca 30 mil pessoas, foi um público excepcional. Não é todo mundo, não é toda torcida que bota 30 mil pessoas assim do nada numa partida de futebol, aqui no futebol brasileiro. Sem ser um estádio de arena, porque é uma coisa que essa modernização, né, dos estádios, todos virando em arena, e você pode ver que geralmente quando o clube passa por esse processo, ele começa a colocar mais gente em campo nas arenas, né? Então um clube colocar 30 mil pessoas ainda com o estádio do jeito antigo, ultrapassado, como o Arruda, é dificílimo, né? E fazer isso depois de ser tão maltratado, né, como já tinha sido no primeiro jogo, mas como é historicamente, né, é algo dificílimo. E que eu queria muito que o Santa Cruz entendesse, né, as pessoas que organizam o Santa Cruz entendessem, que o processo, se há uma esperança de reconstrução do Santa Cruz, ela passa necessariamente pela sua torcida. Queria que as pessoas que fazem o Santa Cruz entendessem que tem um trunfo, uma carta na manga que pouquíssimos têm, pouquíssimos clubes. Né? Depois tem assim, ser maltratado do jeito que o torcedor historicamente, no Santa Cruz, e ainda assim, sabe? A torcida do Santa Cruz não tem que. Não precisa mais dar prova para ninguém, né? Dar mostra de. Não precisa provar absolutamente nada. Mas, vez por outra, ela ainda consegue surpreender as pessoas mais otimistas. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Depois do que a gente viu no jogo de estreia lá contra o Iguatu, que foi naquela coisa, a confusão, porque deu mais gente do que você imagina, do que se esperava, aí o Santa Cruz anunciou que ia trocar tudo, o processo de catraca, de bilheteiro, de segurança, de abrir portão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí foi dita a seguinte frase, abre aspas, não podemos subestimar a torcida do Santa Cruz, ponto. Por isso, para este jogo contra o Campinense, vamos trabalhar com expectativa de 25 mil a 30 mil pessoas, fecha aspas. Ou seja, ele está querendo, com essa frase,
O Santa Cruz quis dizer o seguinte: eu não acredito em 25 mil pessoas. Ela estava apostando Claro, claro. provavelmente um público Ali ali de ele tava claramente dizendo assim: eu vou dar uma carga maior uma do que a carga gente vai maior. receber. E Exatamente. A gente deve receber 20 mil pessoas no máximo, mas aí, como eu não posso subestimar a torcida do Santa Cruz, eu vou trabalhar com 25 ou 30 mil pessoas. Ou seja, o Santa Cruz não esperava 25 mil pessoas e muito menos as 30 mil pessoas. Ou seja, na mesma frase que ele diz não podemos subestimar a torcida do Santa Cruz, o Santa Cruz subestimou a sua própria torcida, de novo. Correto? E aí, o que aconteceu? Aconteceu novidade. Será que o que eu vou dizer aqui é alguma novidade? Mas vamos lá. É lamentável, mas não é novidade, né? Filas enormes para entrar, aperto para entrar. Aí teve gente que precisou ser atendido no gramado, teve que abrir o portão para uma pessoa ou outra ali para ser atendido. Teve a ambulância atendeu vários torcedores de Santa Cruz que estavam passando mal porque estava naquele aperto, aquela confusão, não conseguia sair de campo, entrar em campo, cada vez mais o espaço mais aglomeração, né? E teve criança que foi perdida, que ficou perdida, e aí anunciado no som, fulano de tal, tá no portão tal, não sei o que, não sei o que, né? E depois de tudo isso, tem outra coisa gravíssima, que o estádio é muito grande e tinham espaços que, assim, com bastante, tinham locais do estádio com bastante espaço. O Anel Superior tinha muito espaço, a arquibancada do Canal tinha muito espaço. Mas aí aconteceu uma aglomeração muito grande ali na e desnecessária naquela arquibancada central ali, que chama o do escudo. A impressão que a gente tem é que a quantidade de torcedor que entrou naquele espaço, ela é muito maior do que a quantidade que aquele espaço comporta, tá? Tanto é que já perto de terminar o primeiro tempo, começaram a orientar que, atenção, torcedor que ainda está entrando no estádio, se dirija ao portão ali da arquibancada do Canal. Quer dizer, o primeiro tempo já estava terminando. E aí o pessoal orientando ainda que fosse entrar pela arquibancada do Canal, né? Então, de novo, aconteceu de novo, né? O Santos precisa saber, que eu não sei se o Santos sabe, assim, quantas pessoas cabem naquele espaço lá da frente, na arquibancada do escudo, e não pode vender mais ingresso do que aquilo. Sabe uma coisa que poderia ajudar muito? Que eu continuo sem entender por que aquela arquibancada ali da Rua das Moças, completamente vazia, para receber, às vezes, hoje, tinha 15 torcedores ou 20 do Campinense, em determinado momento, já na metade do primeiro tempo, entrou um grupo maior ali de 100 pessoas e depois saiu, e voltou a ter 15 ou 20 torcedores do Campinense. Então, por que todo aquele espaço, olha a imagem que a gente está vendo, olha a multidão para entrar, né? Então, assim, por que todo aquele espaço vazio para 15 ou 20 pessoas e tem uma multidão como aquela, empurra, confusão na parte central? Por que você não pode pegar metade ou até um terço daquele espaço que fica da Rua das Moças, tá? E acomodar o torcedor do Santa Cruz ali também? E aí você deixa metade daquele espaço para 15 ou 20 torcedores. É muito espaço. É espaço suficiente para você fazer uma barreira grande, de vários e vários metros, separando a torcida do Santa Cruz para a torcida do adversário. E mesmo assim você consegue acomodar todos os torcedores. Mesmo assim você teria, se cada um quisesse, os 15 ou 20 torcedores quisessem deitar na arquibancada do Arruda, ainda assim seria possível. Se você faz o que eu estou dizendo, você teria mais espaço e você teria mais um portão de acesso. Então, ia melhorar muito esse fluxo, essa entrada do torcedor do Santa Cruz. É inexplicável, sabe? É inaceitável que isso ainda aconteça. Eu gastei, da última vez, Lucas, o primeiro jogo aqui no Arruda, eu gastei 15 ou 20 minutos narrando os fatos que tinham acontecido e lamentando e dizendo que era inexplicável, que era inaceitável. E, spoiler, eu disse, vai acontecer de novo. E aconteceu. Então, assim, Santa Cruz, minha gente, Santa Cruz é uma instituição de mais de 100 anos.
Santa Cruz tem 109 anos de história. Tá? Então, assim, o Arruda acompanha o Santa Cruz em quase metade da sua história. O Arruda tem 51 anos. Antônio Luiz Neto, presidente, o senhor está no segundo mandato, assim, houve aquele primeiro período, o senhor passou 4 anos, agora mais 2. Então, assim, o senhor está há muito tempo aí, então não tem nenhum menino, não tem nenhuma novidade, não é nenhum fato novo, todo mundo sabe que a torcida do Santa Cruz é isso aí que a gente está vendo nessa imagem que está sendo mostrada aqui ao vivo. Então, todo mundo sabe isso. Qual é o segredo? Antônio Neto, não é você trabalhar com a possibilidade de receber 25 ou 30 mil pessoas, não. Você tem que trabalhar com a possibilidade de receber 42 mil pessoas, porque a capacidade da Arruda não é essa. Por que você tem que fazer uma estimativa de público e dizer, eu vou trabalhar com isso aqui? Você não pode dar uma margenzinha, não, para o torcedor, não. Olha que absurdo, gente pulando ali, porque... Absurdo, absurdo. É Eu não tinha visto essa absurdo. imagem, não. Então, assim, por que você não pode... vou dar uma margem de segurança. Eu acho que vai receber 25 mil pessoas, mas como eu quero receber bem o meu torcedor, eu vou preparar o meu estádio como se eu fosse receber 40 mil pessoas. Qual é a dificuldade de você fazer isso? Sabe? É custo que você não quer ter? E qual é o custo de você afastar do seu estádio essas pessoas que você está vendo aí? Qual é o custo de que você perder sócios? Qual é o custo de você traumatizar crianças? Qual é o custo de você separar famílias? Você dizer, um integrante da família dizer, eu não vou mais, você vai sozinho porque eu não vou. Qual é o custo disso? Sabe? Então tem certas economias que assim, são burrice. É inexplicável, é inaceitável a gente estar falando disso de novo. Né? Num dia que a pauta deveria ser positiva, né? Só positiva, uma vitória, um abraço da torcida, né? Exatamente. Então, é preciso colocar isso na cabeça. Você tem que preparar o seu estádio para o máximo que ele pode receber. E se não receber, paciência. Mas o torcedor, ele vai ser bem recebido, ele vai se acomodar bem, ele vai entrar no estádio, sabe? Então, eu fico ansioso assim, para saber o que é que o Santos vai dizer de novo. Porque já soltou nota depois daquele primeiro jogo e disse, não vai mais acontecer, não sei o que, e acontece tudo de novo. E tem outra coisa, que foi eu vou dizer a mesma coisa que eu disse depois do jogo contra o Iguatu. Eu disse, olha, agora foram 15 mil, que eram 13 dentro de campo e 2 mil que não conseguiram entrar e tiveram que voltar para casa. Aí eu disse, spoiler, se ganhar o próximo jogo vai dar o dobro. Nem ganhou e mesmo assim deu mais que o dobro, tá? Aí eu me pergunto, se com 30 mil pessoas foi desse jeito, o Santa Cruz pode receber mais 12. Eu acho que aumentou, né? Era 40, foi para 42 mil pessoas a capacidade do Arruda. Depois alguém confirma aí. Mas se for isso, imagine isso aí, imagine 12 mil pessoas. Vai acontecer o quê? Sabe, não tem condições de receber 42 mil. E tem mais. E fora essas 40 e 42 mil pessoas, que é a capacidade do Arruda agora, o Santa Cruz ainda quer liberar mais espaço. Então, mas vai conseguir, vai oferecer o mínimo de condições para o seu torcedor para que ele entre no estádio? Vai conseguir, Antônio Neto? Ou vai ser do jeito que está e quem quiser assistir o Santa Cruz é assim mesmo? Né? Com a palavra, presidente, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar o que é que... Vai ter que se explicar, isso é óbvio, vai ter que ter uma explicação, vai ter que ter uma nova promessa, vão ter outros jogos e a tendência é que, se seguir ganhando, o público vai aumentar e a exigência aumenta também. Mas vamos esperar como é que vai ser aí a semana, a explicação e o planejamento do clube para as próximas partidas. Mas, Felipe, vamos para o campo, vamos falar da vitória. 1-0, um jogo difícil, jogo apertado, jogo ali tete a tete mesmo, né? Mas uma vitória importante para a tabela, para o contexto, para o abraço, para esses 30 mil, para não decepcionar esses 30 mil que estavam lá e fazer com que esses 30 mil possam se transformar em 35, em 37, em 42, se não no próximo, mas nas próximas partidas. Então, uma vitória importante por todo o contexto, né? Uma vitória sofrida, suada e que vai colocando o Santa aí num caminho melhor nessa Série D, né?
Foi uma vitória típica de jogo de Série D, tá? Não houve o futebol bonito, não houve o coletivo, jogada trabalhada, ensaiada, muito longe de tudo isso, né? Mas muitos jogos de Série D vão ser vencidos desse jeito aí, né? Com um lance, com uma bola que entrou, e você fazer de tudo para segurar o resultado. E foi o que o Santa Cruz fez, né? Segurou um resultado que foi construído a partir de um lance, né? Que conseguiu, criou, a bola entrou, né? E aí segurou o resultado. Agora, eu acho que o Santa Cruz teve esse time de Felipe Conceição, tem um mérito, sim, tem, que é a coisa da entrega, sabe, Lucas? É um time que realmente joga no sentido de entender, sabe, qual é a dinâmica do jogo, né? Qual é a dinâmica da competição, a coisa da transpiração, né? Então, esse elenco aí aparentemente assimilou bem isso, né? Essa estratégia, vez por outra, essa forma de jogar, né, um time se doando, digamos assim, em campo, em alguns momentos, ela vai ganhar jogo, como ganhou hoje. Ganhou desse jeito. Ganhou por causa dessa postura do Santa Cruz, né? Ganhou por causa desse jeito de jogar, dessa coisa de acreditar, de se envolver, né? de participar do jogo, né? E isso é uma característica positiva, tá? Eu prefiro um time limitado, mas que acredita, tá? Que joga, que se doa, que sua, do que um time, sabe, melhor, digamos assim, mas que evita entrar na dividida, sabe, que não coloca o pé, que não dá carrinho, que não sua, que sai de campo, a camisa está limpa, né? De fato, se eu tivesse que escolher, eu escolheria um time limitado, mas que tem consciência da sua limitação e que se propõe se doar em campo, tá? Eu faria essa escolha. Mas é claro que eu coloquei entre essas duas opções, tá? Mas se eu tivesse que escolher, eu ia preferir o cenário ideal. É um time melhor, certo? É um time com mais qualidade e que, além disso, também se doa. Esse é o cenário ideal. E o Santa Cruz não tem esse cenário ideal. O Santa Cruz é um time que se doa muito bem, mas que tem suas limitações, tá? E o primeiro tempo do Santa Cruz, agora, contra o Campinense, funcionou dentro dessa proposta. Meu amigo Iago Mendes, que acaba de entrar, um abraço, companheiro. Iago, só para você se situar, que eu não sei se você acabou de chegar, a gente começou falando Acabei de chegar. Pronto, então assim, a gente começou falando do sufoco, assim, do grande público que a gente teve no Arruda, que surpreendeu a diretoria do Santa Cruz, surpreendeu a mim, surpreendeu a diretoria do Santa Cruz. Mas poderia lhe surpreender, falamos... poderia surpreender a diretoria do Santa Cruz, né? Não, veja só, exatamente, uma coisa é me surpreender, mas não pode surpreender a diretoria, né? E uma coisa é você fazer uma estimativa de público, outra coisa é você fazer com que a operação seja em cima dessa estimativa. Eu acho que tem que ser uma estimativa muito maior, né? Então a gente falou sobre tudo isso, o problema para entrar, coisa e tal. E aí, feita toda essa observação, eu comecei a falar do jogo agora. Me perdi, já não sei mais onde é que eu estava, mas sim, eu estava dizendo da raça, Então, essa raça que você falou, Lucas, agora, essa raça, ela funcionou no primeiro tempo. Tá? O Santa Cruz estava jogando, enfim, ali em condições mais ou menos iguais à do Campinense. Acho que em alguns momentos, o Santa Cruz ainda sabe desenvolvendo melhor, jogando melhor, conseguiu o gol, tá? Depois do gol, se retraiu um pouco, o Campinense começou a jogar melhor, mas segurou o resultado, né, no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, qual é o problema? Essa tática do Santa Cruz, essa maneira de jogar, de Felipe Conceição, de um time de mais entrega, que ela é boa, mas ela não funciona a partida toda, tá? E quando ela deixa de funcionar,
esses problemas, né, técnicos do Santa Cruz, eles ficam mais evidentes. A partir do momento que a entrega não funciona mais, isso expõe os problemas do time. E aí, rapaz, no segundo tempo do Santa Cruz, ele praticamente não existiu, né? Depois ali dos 20, 25 do segundo tempo, acabou, o Santa Cruz não jogou mais. Eu lembro assim, na minha cabeça, eu lembro basicamente de um lance de lucidez do Santa Cruz. Veja só, no segundo tempo inteiro. Claro que você vai dizer, mas teve um escanteio, mas teve uma... Não, eu estou falando assim, um lance de lucidez. Qual foi o lance de lucidez? Foi a bola que Pipico pegou quase no meio de campo, viu o goleiro adiantado e chutou consciente, sabendo o que estava querendo fazer e tentou fazer o gol. E quase faz. O gol do meio de campo seria um golaço. Né? Seria para o torcedor sair... Não ia dar para sair do estádio e entrar, não dava amanhã e não conseguia. Mas era para pagar outro ingresso. Dizia isso, né? Entrar já estava difícil, imagina sair e depois entrar de novo. Não conseguia. Mas assim, teria sido um golaço. Mas foi um lance do lucidez porque ele não bateu de qualquer jeito. Ele bateu querendo encobrir o goleiro, sabendo o que estava fazendo, bateu quase certinho. Não vou dizer que foi certinho, porque certinho teria sido o gol. Mas fora isso, foi ataque contra defesa. Foi ataque contra defesa. Acho, não sei se Iago concorda, já ele diz, mas assim, eu achei o time do Campinense muito arrumadinho, tá? Acho que é um time favorito para ficar com uma das vagas para a próxima fase, nesse grupo do Santa Cruz. O que não deixa de ser um lado positivo, digamos assim, de ter se livrado dessa fogueira, né? Uma fogueira que o Santa Cruz se livrou ganhando o jogo. Mas, Campinense à parte, acho que o Santa Cruz ficou devendo. E aí, vamos tentar descobrir onde é que está o problema do Santa Cruz. Eu acho que eu vejo muita gente criticando a zaga do Santa Cruz, e de fato eu acho que tem que ser reforçada. Vi o técnico Felipe Conceição uma vez falando que a prioridade número 0 assim, no Santa Cruz é trazer mais um goleiro, mais um zagueiro, e eu acho que tem que trazer, mas eu vejo, por outro lado, na minha visão, eu vejo alguns problemas a mais que talvez não estou vendo assim, ser tratado do jeito que deveria ser tratado. Vejo muita gente criticando a inoperância do ataque do Santa Cruz. É um time que faz poucos gols, né? Que finaliza muito pouco. Mas por que finaliza muito pouco? Finaliza muito pouco porque cria muito pouco. Então, eu queria muito ver esse meio de campo do Santa Cruz reforçado. Mais uma vez, também foi uma coisa que eu falei no programa anterior, é um time que não cria, é um time que não tem um camisa 10, e aí, sem criação, a gente tem a impressão, que hoje ficou muito evidente, de um time meio perdido. Sabe o time que tem a chance de armar um contra-ataque, está com a posse de bola, mas não sabe o que fazer com a bola? Pronto. Esse é um time que não tem criatividade. Quando ele está com a bola, ele não sabe o que fazer. E o Santa Cruz passou por isso. Talvez, muito pelo fato da saída de Chiquinho. Veja que coincidentemente ou não, quando o Chiquinho sai do time, a saída de Chiquinho, o Santa Cruz parece ter perdido o meio de campo. E aí, sem meio de campo, né, e o Campinense em cima, o Santa Cruz ficou quase que sem ação no segundo tempo. Eu não sei, Iago, quantos minutos o juiz deu de acréscimo, mas foi um bocado. Né? Mais de 10 minutos de acréscimo. E foram 10 minutos de acréscimo, 10 ou 12 minutos. Exatamente 10. Foram exatamente 10. Ele deu 9 e depois deu mais um. Então foram 10 minutos de acréscimo, mas assim, de muito sufoco. Eu vi na entrevista pós-jogo, Felipe Conceição minimizando um pouco isso, porque ele disse o seguinte: olha, durante esse tempo, os últimos minutos, você viu o Campinense muito com a posse de bola, mas sem conseguir entrar ali na área, sem chegar muito na frente de Michael, coisa e tal. Essa pode ser uma explicação técnica que
que tenha seu sentido, mas vá convencer os 30 mil torcedores que estavam lá assistindo o jogo que não houve sufoco. Vá convencer para eles que não tinha risco de levar o gol. É claro que tinha. Tanto é que teve chute de fora da área, tanto é que teve bola que Michael espalmou, que bateu na trave. Então, o sufoco existiu, o Santa Cruz foi dominado pelo Campinense naqueles últimos minutos, era ataque contra defesa, e isso preocupa. Tá? Eu não me tinha mencionado ainda, mas eu tenho que mencionar que o Campinense fez 2 gols que foram anulados. Tá? E, sinceramente, para mim, não importa se estava ou não estava impedido, mas admitamos que nos 2 lances, de fato, o gol deveria ter sido anulado. Então, não houve erro de arbitragem. Eu não estou nem querendo chegar nesse ponto. Mas o ponto que eu quero chegar foram 2 momentos que o Campinense chegou com perigo. O Campinense criou, o Campinense finalizou certo, em gol. Né? Então, isso mostra um problema, mostra fragilidade, mostra que naquele momento houve falha de marcação do Santa Cruz. Iago, fala alguma coisa que você levantou a mão aí? Só para acrescentar que, assim, o primeiro gol é certeza que estava impedido, tá? Da posição onde eu estava, deu para ver que o Anderson Sobral, se eu não me engano, que é o zagueiro do Campinense que faz a cabeçada, ele está um pouco à frente. E aí, assim, o local onde eu estava era junto do analista de desempenho do Campinense. E aí a gente viu durante o intervalo, reviu o lance, e realmente ele estava um pouquinho à frente. O segundo, eu fiquei com a impressão de que estava, porque a bola, assim, o chute do Gilvan bate na trave, não toca no Michael, e aí o Matheus Lagoa, ele completa. Eu tive a sensação de que ele estava um pouco à frente, mas o segundo eu não consigo cravar. O primeiro eu cravo, o primeiro eu vi, a gente viu os lances lá e realmente estava impedido. Pois é, então assim, só para tirar mais a dúvida aqui, mesmo. Certo, massa, companheiro, obrigado aí pelo esclarecimento. Só para fechar também aqui a minha linha de raciocínio, o que eu quero dizer com tudo isso? Pelo que a gente está vendo do Santa Cruz até agora, né, eu acho que se o Santa Cruz não reforçar esse elenco, o caminho para o acesso vai ser muito difícil. Porque a transpiração, ela é fundamental, tá? Sem a transpiração, não vai subir. Então vai ter que transpirar, vai ter que se entregar, vai ter que lutar, vai ter que dar carrinho, exatamente como está fazendo. Ok, ponto, muito bom. Mas não vai ser suficiente. Então, ou o Santa Cruz reforça esse time, ou o Santa Cruz identifica algumas posições que ainda estão bem carentes, certo? Ou a caminhada pelo acesso, o Santa Cruz vai complicar ainda mais uma caminhada pelo acesso, que por si só já é muito difícil. Já é muito difícil com um time qualificado. Imagine com um time que visivelmente tem suas limitações no plural, técnicas, tá? Em algumas posições. Aí fica muito mais difícil. Perfeito. E pegando esse gancho de Felipe aí, falando das limitações, da necessidade de reforços, Iago, queria te introduzir aqui nesse debate, que você já puxasse aqui pela parte individual do que aconteceu hoje no Arruda, a análise individual desses jogadores, quem conseguiu ir bem hoje, quem, na sua opinião, não conseguiu desempenhar um bom futebol, que deixa essa interrogação, essa dúvida, se realmente tem condições de seguir ajudando nessa caminhada difícil, que é a caminhada da Série D. Queria que você trouxesse aqui tua análise individual para o bem e para o mal dessa tarde de domingo no Arruda, Iago. Beleza, Lucas. Saudar Felipe, companheiro, sou seu fã, né? E dei sorte de novo, viu? Só para colocar. Estive na Iago, Arruda, eu vou dizer uma coisa a tu. Iago. Eu acho que tinha que ganhar esse jogo. Porque, veja, 2 gols anulados. Você não tem ideia a quantidade de pé frio que eu vi hoje. Mudei meu lugar. Fui assistir o jogo hoje nas cadeiras, né? Eu raramente eu assisto nas cadeiras. Não gosto de assistir nas cadeiras, não é por nada, não é porque eu acho que não dá sorte. Mas, assim, fui lá, tá?
E aí, antes de começar o jogo, é quando eu vi um pé frio. Aí quando eu vi outro, os dois andando junto, eu digo, meu Deus do céu, tá certo. Passa 5 minutos, olhei pro lado, outro pé frio. Eu disse, minha Nossa Senhora. Aí o cabo aqui atrás disse, não, porque esse aqui era uma criança, um menino, assim, é a primeira vez que tá vindo hoje pro jogo. Eu disse, puta que pariu. Então, assim, você não tem ideia, velho, porque hoje tinha que ser, tá ligado? Tá escrito, olha, é isso aqui, pronto. Aconteça o que acontecer, é isso aqui. E Mas aí, companheiro, já que você só para tava lá, né? salientar, nós não nos encontramos, então não faço parte dos pés frios. Não, Dos você não pés foi nenhum frios. dos dois. Agora, companheiro, você está convocado para ir pro próximo, viu? Já que tá dando certo. Vamos embora. Escalado, escalado. Vê só, Lucas. A percepção do jogo que eu tive dá para dividir a partida em dois momentos muito claros. Assim. O primeiro tempo, o Santa Cruz entregou, teve muita entrega, muita intensidade, e assim, começa sufocando o Campinense, faz o gol, o Campinense iguala as ações, o Santa Cruz consegue encontrar o gol, e aí baixa um pouco as linhas. E no segundo tempo, assim, o time de Santa Cruz ele sofreu muito com o desgaste físico. Então, assim, eu acho que a análise toda que a gente tem que fazer tem que ser pautada por a seguinte expectativa. O Santa Cruz foi enquanto o time teve perna. Depois que a perna dos jogadores travou, que deu para ver que assim o Felipe Conceição fez as 5 modificações e ainda teve mais 2 ou 3 jogadores sentindo cãibra durante a partida, a gente vê que assim é um time que sofreu bastante com o desgaste ao longo da partida. Dito isso, eu queria começar os destaques positivos falando um pouco da zaga. Eu acho que, especialmente no segundo tempo, quando teve muita bola alçada na área, foi sendo pressionada proporcionalmente ao longo do segundo tempo, foi sendo jogado para trás, cada vez mais próximo da sua linha. Eu acho que a zaga do Santa Cruz foi muito bem. O Guedes, que jogou os 90 minutos, e o Ítalo Melo, que foi o cara do gol, e que enquanto esteve em campo, foi o cara que, assim, evitou que o bombardeio à zaga fosse maior. Depois que ele saiu, que entrou o Ian Oliveira, o Santa passa a sofrer um pouco mais com as bolas aéreas lançadas pelo Campinense. Acho que outro jogador que fez um primeiro tempo que eu achei bom foi o Nadson, só que no segundo tempo, já com a parte física muito comprometida, sentiu muito o jogo, e aí a gente vê que assim o lado inteiro esquerdo do Santa precisou ser trocado. Houve a estreia do Matheus Miller e o Emerson Galega entrou na vaga do Nadson para poder o Santa voltar a ter fôlego, mas apesar disso, sofreu muito com o passe errado e acabou que não conseguiu se lançar ao ataque e explorar os contra-ataques como bem queria. Então, assim, esses para mim seriam os meus 3 nomes do melhor time. Assim. Em terceiro lugar, o Nadson, eu coloco o Guedes em segundo e o Ítalo Melo, pelo bom desempenho defensivo, pela importância no combate à artilharia aérea do Campinense e pelo gol, fica com a menção mais honrosa da partida. Quanto aos destaques negativos, é uma preocupação que eu falei no primeiro jogo e volto a dizer nesse telecast, assim, eu tenho uma preocupação assim bastante considerável com as duas laterais de Santa Cruz. Mais uma vez, assim, eu não gostei da partida nem do Marcos Vinícius, nem do Léo Fernandes. Do Léo Fernandes, acho que ainda mais do que o Marcos Vinícius. Mas, assim, uma justificativa para um incômodo que eu tenho com a performance dele, que é um lateral que, quando chegou aqui, era considerado uma válvula de escape do Volta Redonda, era um cara que era considerado muito ofensivo. Hoje, o Felipe Conceição, na coletiva, disse que é uma recomendação dele que ele fique mais atrás, que ele defenda mais, que ele componha mais o setor para que a zaga do Santa não fique tão exposta. E aí ele, inclusive, disse que como o jogador chegou agora, está se ambientando ainda, assim, e não participou da intertemporada, ele primeiro precisa abraçar como funciona a linha de 4 do Santa para depois conseguir se lançar ao ataque. Então, assim, justo para mim, explica, mas não justifica.
Então, assim, eu realmente sigo muito preocupado com as duas laterais de Santa. E eu acho que, inclusive, essa preocupação tem uma resposta quando o Matheus Miller entra, porque eu acho que o Santa Cruz ele se torna um pouco mais estável por aquele setor esquerdo depois que ele entra. Quando o Marcos Vinícius é sacado e ele entra, o Santa Cruz passa a não sofrer tanto com a pressão pelo lado direito do ataque campinense. E aí, assim, é claro que o Matheus Lagoa, que estava dando um calor danado para aquele lado, foi substituído, a gente pode também colocar isso na conta, mas eu acho que essa evolução na lateral pode secretar mais uma partida ruim do Marcos Vinícius. E, assim, é o cara que é decisivo para o Santa, é um cara que se entrega muito, mas uma coisa que eu tenho percebido nos últimos jogos é que, assim, quando o Pipico não consegue decidir o jogo, certo? Quando ele não é o cara que vai lá e resolve, ele é muito pouco acionado, ele pega muito pouco na bola e ele não consegue participar do jogo. E um cara com essa qualificação técnica e com essa importância para o Santa Cruz, quando não participa do jogo, eu acho que é muito sintomático. Então, esses, para mim, são os 3 piores. Mas daria para citar outros. Eu não gostei do jogo do Pingo. Acho que o Chiquinho ficou um pouco abaixo. O Lucas Silva, eu acho que também fez uma partida ruim. Então, eu cito esses 3, mas cabe mais gente nesse pódio. Felipe, seus pódios, né? Positivo e negativo. Como é que você viu aí? Eu tô mais ou menos fechado aí com o Iago, mas assim, é porque quando foi um jogo em que a defesa do Santa Cruz foi muito exigida, né? Então, das duas, uma. Num jogo em que a sua defesa é muito exigida, ou você vai perder o jogo, tá? Ou você leva um empate, assim, com gosto de derrota, ou alguma peça do seu sistema defensivo vai acabar se destacando, né? Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Você veja que os 2 zagueiros, digamos assim, nenhum dos 2 comprometeu. Acho que o Guedes ficou mais tempo e foi ainda mais exigido, enfim, fez uma partida segura, né? O próprio Michael, apesar de que teve uma falha ali, coisa e tal, mas enfim, é um goleiro que passa alguma segurança. Então, essas peças elas acabam se destacando, né? Mas, assim, eu concordo com a coisa da lateral. Veja só, eu tenho batido dessa tecla há muito tempo, né? Há muito tempo. E, para mim, Marcos Vinícius é hoje o jogador que mais destoa, assim, do Santa Cruz. Destoa, eu não sei se esse termo cabe, porque destoa significa todo mundo está num ritmo e ele está em outro completamente diferente. Não é o caso, porque tem muita gente jogando mal. Tem muita gente devendo, né? Mas eu acho que ele deve muito mais. Tá? Se Iago diz que fica preocupado com as 2 laterais, eu fico extremamente preocupado, né? Principalmente com essa esquerda, porque eu não vejo o Marcos Vinícius, assim, não deveria nem ser reserva desse time, e ele é titular. Né? E só para constar, né, Felipe, o Santa Cruz ele tem 6 peças para 2 laterais, né? São 3 laterais de cada lado. E apesar disso, a gente segue, assim, vendo os titulares jogarem e não sente confiança alguma de que eles deveriam ser os titulares na campanha da Série D. E aí, quando vem um jogador para ocupar a lateral direita do Santa Cruz, a expectativa, quem sabe agora dá certo, não sei o que, e começa a não dar certo, isso de fato é preocupante, e aí Iago tem toda a razão. São esses 2 lados do Santa Cruz são preocupantes e o Santa Cruz, na minha opinião, joga sem lateral esquerdo, tá? O Marcos Vinícius ali é um lado morto, não gosto dele de jeito nenhum. Acho que os 2 pontas hoje ficaram devendo, tá? O Lucas Silva, teve uma hora que eu me arretei com o Lucas Silva, rapaz, já no segundo tempo, porque foi um lance que ele clareou assim na frente dele, ele bateu de qualquer jeito, a bola foi lá para cima. Aí, assim, primeiro que ele já não jogou bem hoje, já ficou devendo. Né? E segundo, mesmo quando joga bem, não finaliza, não tem o jogo dele se limita a fazer assim,
fazer aquele barulho ali do lado direito, atrair a marcação, coisa e tal. Mas finalizar não é dele, ele não finaliza pro gol. Então, isso, sabe, mais do que me preocupar, às vezes né? me irrita. Não Né? tem a Sabe? fome de fazer o gol. Exatamente. Né? Então, não foi bem também, tá? Destaco. Pipico, rapaz, veja só. Eu vou passar pano para Pipico, tá certo? Porque eu vou inverter, eu vou concordar com que e a mesma coisa, eu vou repetir a mesma coisa que Iago falou, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem, né, das frases. Pipico quase não foi acionado. E por isso ele não conseguiu fazer a diferença. Né? Quantas bolas ele recebeu? Quantas bolas Pipico recebeu, tá? Em condições de finalizar? Eu ouso né? dizer que nenhuma. Pois é. Então, eu acho que o problema é muito mais a falta de criatividade. É muito mais fazer essa bola chegar no Pipico. A gente sabe que Pipico, tendo a oportunidade de finalizar, ele finaliza bem. Né? Indiscutivelmente, é o jogador que melhor finaliza no time do Santa Cruz. Então, o que o Santa Cruz precisa fazer é criar. O Santa Cruz precisa entregar mais bola para o seu centroavante. Pipico não é ponta, tá, minha gente? Pipico tem 30 e tantos anos. 30 e um bocado, tá? Até já foi, né? Mas hoje em dia tá 38, longe, né? 38 anos. Tem 3,8. estudinho. Já Bom, foi tem ponto, estudinho. hoje em dia não, 38, né? Pois é. Mas assim, com seus 38 anos, ele fica ali mais centralizado. Né? E ainda acho que ele até tenta participar bastante do jogo, apesar da idade. Né? Então, o que precisa é fazer essa bola chegar mais e chegar melhor em Pipico. Então, por isso eu vou passar esse pano e vou tirar ele dessa lista aí. Mas o restante, eu acho que Iago tá foi muito feliz. Eu vou dizer de novo, também não é nenhuma novidade. Eu tentaria, para mim, assim, eu acho que eu queria ver o Santa Cruz jogar com um ponto a menos, sabe? E trazer e reforçar o meio de campo. Tá? Eu queria ter mais um meia, sabe? Ter alguém que jogasse ali um pouquinho mais atrás, né? que dialogasse, que chegasse junto de Chiquinho, tá certo? Para ver se conseguia municiar melhor o ataque e fazer essa bola chegar mais redondinha e mais vezes para Pipico. O problema é que esse jogador ele ainda não existe. O Santa Cruz não tem, neste momento, um outro meia que consiga jogar ao lado de Chiquinho. E é isso que eu falei quando eu disse assim: olha, eu acho que o Santa Cruz tem outros problemas. Acho que o Santa Cruz tem que trazer um meia. Então eu queria mais um meia que ainda não tem no elenco, que pudesse jogar num 4-4-2 ali do lado de Pipico, tirando um ponta. Tá? Eu acho que era uma possibilidade que foi testada, chegou a ser testada 2 ou 3 vezes da temporada inteira. Só que aí não deu certo, aí volta. E aí perdeu, não tentou mais. O problema é que foi tentado com quem? Anderson Ceará, né? E foi tentado com Felipe G2. Assim, esses dois jogando, cada um deles jogando uma vez ao lado de Chiquinho. E aí não deu certo. Mas por que não deu certo? Anderson Ceará deixou o Santa Cruz. Por quê? Porque não estava rendendo. Felipe G2 deixou o Santa Cruz. Por quê? Porque não estava rendendo. Então não deu certo, não é porque é uma fórmula que não vai dar certo, não. É porque não existia jogador para fazer isso. Então eu defendo que tem que existir. Eu estou defendendo a contratação de um meia que joga do lado de Chiquinho e que, quem sabe, possa testar essa formação. Né? E, por sinal, do jeito que corriam ou que não corriam em campo, nenhum dos dois ia ter chance nesse tipo de jogo de Felipe Conceição, não. G2, eu não seria nem reserva. Esse modelo de jogo de Felipe Conceição G2, do jeito que G2 não gostava de correr, estava morto, viu? É isso, exatamente.